Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos sobre o continente europeu. Nós já falamos de aspectos naturais, como o clima e a vegetação, e hoje nós vamos falar também de um assunto que está relacionado com a formação da população europeia, só que agora é uma formação vinda de outros lugares, né? Que é a migração. O continente europeu é um dos continentes que mais recebe imigrantes em todo o mundo. Na verdade, cerca de 31% de toda a migração mundial é em direção ao continente europeu. E claro que isso tem motivos bem claros, né? É o continente mais desenvolvido, né? Com a quantidade de países mais desenvolvida, que tem uma qualidade de vida mais elevada, relativamente mais oportunidades de emprego, que tenham remuneração, né, tenham essa visibilidade mais alta. Então as pessoas que têm oportunidade, elas vão sim buscar ir em direção a esses países no continente europeu. De onde que vêm essas pessoas, né? Essas pessoas que buscam ir para o continente europeu geralmente vêm de países menos desenvolvidos, né? A gente chama aí dos países subdesenvolvidos. Onde que estão esses países? No continente africano, no continente asiático, no continente americano e também no continente europeu. No texto aí do bloco, tem uma parte que eu falo aí de leste europeu. Nós não vamos entrar nisso agora, porque no bloco 3 a gente vai entender essa divisão em leste europeu e Europa Ocidental. É uma divisão que separa as duas Europas, mas claramente é uma divisão onde no leste europeu nós temos os países mais pobres, os países mais subdesenvolvidos, e na Europa Ocidental nós temos os países mais desenvolvidos, que são esses países que atraem a população. Tá? Com países como França, Espanha, Alemanha, Itália, Inglaterra, são países que atraem essa população vinda de vários lugares do mundo, inclusive da própria Europa, que a gente chama de leste europeu, que são os países mais pobres e subdesenvolvidos. Tá bom? Então, a Europa ela atrai imigrantes de várias partes do mundo. Porém, nós temos na Europa uma certa, infelizmente ainda, né, uma certa cultura da questão da mistura de raças, né? Isso vocês, né, vão aprender na história, se já não aprenderam. Uma série de conflitos que existiram na própria Europa por conta de algumas pessoas não aceitarem essa mistura de pessoas vindas de vários lugares, né? Diferente no Brasil, que a gente tem uma grande mistura nos países europeus. Vocês vão perceber, dá uma pesquisada aí em imagens de população europeia, vocês vão perceber que boa parte dos países europeus, a fisionomia das pessoas é muito parecida. Por quê? Historicamente não houve uma aceitação nessa mistura. Claro que existem várias exceções, enfim, mas de uma forma geral, é um continente que não aceita muito essa mistura. Já mudou muito ao longo dos anos, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, que acaba toda aquela parte mais forte do nazismo, a gente teve uma evolução nessa aceitação, mas ainda existem alguns grupos que pregam essa não mistura de raças, culturas e etnias. E aí surge um tipo de preconceito, né, que é chamado de xenofobia. A xenofobia é a aversão ao que é estrangeiro à cultura daquele lugar. Quando a gente fala estrangeiro, não quer dizer que é só de fora, né? O estrangeiro vem de estranho. Então, a xenofobia é a aversão, é o não querer culturas, práticas religiosas, etnias, tudo isso que para eles seria estranho à sua cultura. Então eles não, quem pratica a xenofobia não aceita. Então os imigrantes que chegam na Europa de países com cultura, com práticas muito diferentes das que a gente pode encontrar lá na Europa, acabam sofrendo a xenofobia, né, por parte de algumas pessoas que ainda insistem
nessa prática, né? E aí essa população, ela ainda sofre, né? Porque a gente pensa que essas pessoas elas vão chegar no continente europeu e vão ser super bem recebidas, vão ter emprego, vão ter uma vida boa, mas não é bem assim que funcionam, né? Muitas pessoas acabam ficando na rua mesmo, acabam até voltando para o seu país de origem, porque a gente ainda tem essa não aceitação por parte de alguns países, de algumas pessoas. Quando essas pessoas são aceitas, elas geralmente não ocupam cargos de trabalho muito altos, são cargos simples que a própria população europeia não quer participar, sobra para essas pessoas, tá? Então, a migração para a Europa, ela é muito forte, porém, ela não é toda essa maravilha que a gente imagina, né? E nos últimos anos, os conflitos, principalmente ali na região da África e do Oriente Médio, intensificou essa migração em grande quantidade para os países europeus, que é o caso dos refugiados, né? São aquelas pessoas que fogem dos seus países por conta de guerra, de perseguições e pedem refúgio em outros países. E no caso da África e do Oriente Médio, o continente melhor para se viver mais próximo é a Europa, né? A África e o Oriente Médio estão muito próximos da Europa, né? Então é uma travessia complicada, mas é uma travessia rápida em busca aí de uma vida melhor, tá? Então foi só um resumo assim do que a gente precisa pensar sobre a migração para o continente europeu. Então, além desse tema mesmo, né, que é para vocês fazerem as atividades, eu quero que vocês pensem nessa questão de como essas pessoas que fogem do seu local de origem, que precisam buscar uma nova vida em um outro lugar, o que essas pessoas passam, né? Como que deve ser a vida dessas pessoas. Então, eu quero que vocês pensem nisso. Não é para fazer nenhuma atividade, mas para vocês pensarem mesmo para a vida aí, para quem sabe um dia vocês encontrem uma pessoa que passou por isso e vocês consigam conversar com essa pessoa, tá bom? Então, tendo dúvida, é só me chamar, estou à disposição e até semana que vem.